Olha só, comecinho dos anos 60, a bossa nova estava explodindo no mundo, sabe? E bem no meio desse furacão cultural, estava a Sylvia Telles, uma cantora com uma ambição que, nossa, ia muito além das fronteiras do Brasil. Ela tinha esse sonho de levar o som do país dela para os Estados Unidos. Mas essa jornada acabou levando ela por dois caminhos muito, mas muito diferentes. Um deles, uma obra-prima musical. O outro, um espetáculo grandioso que testou todos os limites desse sonho. Essa declaração aqui de 1960 já diz tudo. A Sylvia Telles sentia uma insatisfação profunda com a cena artística brasileira da época. Para ela, faltava alguma coisa, sabe? E essa inquietação, essa vontade de ir além, foi o combustível que levou a ela buscar inspiração lá nos Estados Unidos. Foi o pontapé inicial para a grande aventura americana dela. Então, vamos entrar nesse primeiro ato da história, que é a busca da Sylvia. Ela não foi para os Estados Unidos só para passear, não. Ela estava numa missão mesmo. Uma missão para aprender com os mestres do entretenimento americano e, com isso, transformar a própria arte. A viagem tinha um propósito duplo. Tinha o lado pessoal, que era se casar com o produtor Aloysio de Oliveira, e tinha o profissional, que era mergulhar de cabeça em tudo que entretenimento americano tinha para oferecer. Ela até chegou a prometer para a imprensa na época: vocês vão ver outra Sylvia Telles. E que aventura, hein? Em vez de pegar um avião, que seria o mais fácil, eles compraram um Buick branco e caíram na estrada. Foram 3 semanas dirigindo, cruzando 11 estados. Uma imersão total na cultura americana que terminou com o casamento em Las Vegas. Imagina só a cena. Essa frase resume perfeitamente o novo mundo em que a Sylvia estava. Em Las Vegas, além de se casar, ela realizou o sonho de conhecer o grande ídolo dela, Frank Sinatra. Ela mesma foi lá e se apresentou para ele na boate Sands. Era um ambiente de estrelas e ela estava ali, bem no centro de tudo. Agora a gente mergulha no coração artístico da viagem. A criação de um álbum que era, para dizer o mínimo, inovador. A ideia era fundir 2 universos musicais completamente diferentes. A filosofia por trás desse álbum, que foi pensada pelo produtor Aloysio de Oliveira, era radical. O objetivo não era pegar o samba e dar uma roupagem americana, não. Era criar uma fusão de verdade, um diálogo musical onde os ritmos brasileiros e o jazz pudessem dar origem a algo totalmente novo. Uma ideia muito ousada para a época. E para realizar essa fusão, eles montaram um time de lendas dos estúdios de Los Angeles, a famosa The Wrecking Crew. Pensa só, Barney Castle na guitarra, um ícone do jazz, Calvin Jackson no piano, que era conhecido pelas trilhas sonoras da MGM, o nível de excelência era impressionante. Eram simplesmente os melhores dos melhores. A qualidade da gravação, feita no Valentine Sound Studio, foi excepcional. O cuidado técnico foi tão grande que capturou a intimidade, o brilho das performances de um jeito cristalino. O som era tão puro que, dizem, dava para ouvir até o barulhinho da palheta do Castle batendo nas cordas. Quando o álbum finalmente foi lançado no Brasil, em 1961, a recepção foi intensa e dividida, o que só mostra como uma arte que é inovadora de verdade muitas vezes gera controvérsia, né? A crítica brasileira simplesmente rachou no meio. De um lado, os mais tradicionalistas diziam que o ritmo estava deturpado, que o guitarrista americano era inferior. Já do outro lado, a aclamação foi total, celebrando aquela fusão como uma verdadeira obra-prima. Mas no final das contas, a aclamação falou mais alto. O jornal O Globo, um dos mais importantes do país, deu para o álbum a nota máxima, 5 estrelas. A crítica declarou que era o melhor LP de 1961, um marco que elevava a música popular à categoria de arte. Um sucesso artístico, assim, incontestável. Enquanto o álbum foi esse sucesso mais íntimo artístico, o segundo projeto da Sylvia nos Estados Unidos foi o completo oposto. Uma produção de palco colossal, pensada para exportar a cultura brasileira numa escala que nunca tinha sido vista antes. A ambição por trás do Skindô era sem precedentes. Não era um showzinho, era um espetáculo gigantesco com um orçamento milionário e uma equipe vinda da Broadway e de Las Vegas. O objetivo era conquistar o mundo. Nada parecido jamais tinha sido tentado no Brasil. Só que toda essa ambição veio com um preço. A produção foi um caos. Aconteceu um choque cultural enorme entre a disciplina super rígida dos americanos e o jeito do elenco brasileiro. O roteiro foi todo refeito, a estreia foi adiada e os custos, claro, saíram completamente de controle. Isso criou uma pressão imensa nos bastidores. Essa memória aqui da Beth Faria, que na época era uma jovem dançarina e depois se tornou uma estrela gigante, captura perfeitamente o clima.
Era uma mistura intensa de frustração com aquela direção rigorosa e, ao mesmo tempo, o fascínio de fazer parte de algo tão grandioso. Era exaustivo, mas era espetacular. E contra todas as probabilidades, o resultado final foi magnífico. O show era uma viagem pelo Brasil. Começava no período colonial, passava por lendas amazônicas, chegava no nascimento da bossa nova com a própria Silvia Telles no palco e terminava num grande final de carnaval. Visualmente era um deslumbre. A trajetória do show foi uma daquelas clássicas, sabe? Uma ascensão meteórica e depois uma queda igualmente dramática. Uma história de ambição que voou um pouquinho perto demais do sol. A jornada do espetáculo foi de altos e baixos. No Brasil e na América do Sul, o Skindle foi um sucesso estrondoso, lotou tudo. Mas aí, na Europa, a história foi bem diferente. Em Paris, a crítica foi desastrosa, um verdadeiro balde de água fria. O fim veio rápido e foi bem doloroso. Conflitos internos por causa de pagamento fizeram grandes estrelas saírem do elenco. O espetáculo perdeu o brilho. O fracasso em Paris foi o golpe de misericórdia. E uma briga judicial entre os produtores americanos e brasileiros colocou o ponto final no sonho do Skindle. E assim, o grande objetivo, aquela temporada em Las Vegas que motivou o projeto inteiro, nunca se concretizou. A distância entre a ambição monumental do Skindle e o destino final dele foi gigantesca. Então, o que sobrou dessa jornada americana da Silvia Telles? 2 legados bem distintos. De um lado, um álbum, Silvia Telles USA, um sucesso artístico, íntimo, aclamado, que virou um clássico. Do outro, Skindle, um espetáculo grandioso que brilhou muito forte, mas que se consumiu na própria ambição. No fim das contas, o que essa história nos diz sobre levar a arte de uma nação para o resto do mundo? Será que é o sucesso focado, duradouro de um disco que realmente cria essas pontes? Ou é a tentativa ousada, espetacular, mesmo que dê errado, que captura a imaginação? A trajetória da Silvia Telles nos deixa com as 2 respostas, e ambas são, sem dúvida, fascinantes.